Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos de apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nele, a gente vai falar um pouco sobre arquivamento e compressão na linha de comando do Linux. Bom, então, a gente utiliza o arquivamento e a compressão quando a gente precisa que os dados ocupem menos espaço, né, para armazenamento ou para transferência, certo? Ou ainda, a gente pode ter as duas coisas, quando a gente precisa ter menos trabalho em lidar com muitos arquivos diferentes, certo? Então, a gente pode pegar diversos arquivos e empacotar em uma coisa só, em um arquivo só, certo? Essas são as duas formas. Então, aqui a gente já percebe uma diferença interessante. A gente pode ter o arquivamento, que é juntar esses arquivos em um arquivo só, e a gente pode ter a compressão, que é deixar esses arquivos com tamanho menor do que o tamanho original, certo? E essas são coisas diferentes. Então, vamos falar primeiro da compressão, certo? A compressão, ela reduz a quantidade de dados necessários para armazenar aquele arquivo ou transmitir, como eu vinha falando. Essa compressão, ela pode ocorrer de duas formas. Na lossless, em que você não perde nenhuma informação, certo? Nenhuma informação é removida do arquivo. E na lossy, em que informações elas podem ser removidas do arquivo, certo? E o Linux oferece diversas ferramentas para compressão, com diversos algoritmos, certo? Para descompressão. Uma das mais comuns é o gzip, certo? Por exemplo, aqui a gente tem um cenário que vocês vão ver, ó. A gente tem um arquivo, o comando ls-l, para mostrar o tamanho do arquivo long file. Ele tem 65.540 bytes. Se você rodar o gzip nesse arquivo txt e olhar o tamanho de novo, olha só, o arquivo txt ele foi compactado para um arquivo txt.gz, né? Porque ele foi compactado com gzip. E olha o tamanho que era 66.540 bytes se transformou em 341 bytes. Então, esse aqui é um exemplo de compactação, né? E bem eficiente, né, nesse caso. E aí, depois que o comando foi concluído, o arquivo original foi apagado, a versão compactada com a extensão gz foi criada, né? Você pode utilizar a opção "-l" para trazer informações a partir do gzip. Então, gzip-l, o arquivo compactado.gz, olha só, a taxa de conversão daquele arquivo foi 99,5%, né? O arquivo descomprimido se chama longfile.txt, né? E o arquivo comprimido foi com esse tamanho, descomprimido com esse tamanho. Arquivos compactados podem ser restaurados à sua forma original, ou seja, descomprimidos, tanto usando a opção "-d", de descompressão, vocês podem usar isso para lembrar, né? Então, você pode utilizar também o gzip "-d" ou o gunzip, certo? Por exemplo, gunzip, o nome do arquivo compactado. Aí, quando você manda listar os arquivos, olha só, o arquivo descompactado com o tamanho original apareceu na pasta, né? E além da compactação, a gente tem o arquivamento, que não muda o tamanho, né? Serve mais ou menos para você juntar vários arquivos em um arquivo só, para diminuir o trabalho, o overhead, quando você vai transferir esses arquivos, quando vai copiar. Então, imagina se você tem 500 arquivos, por mais que você não mude o tamanho, para você fazer a cópia desses 500 arquivos, ou você vai fazer 500 linhas de comando, né, com 500 cópias, ou você vai otimizar isso um pouco utilizando caracteres Coringa, mas no fundo, você vai estar lidando com 500 arquivos, né? E existe um overhead aí. E se você troca todos esses 500 por um arquivo só, mesmo que do mesmo tamanho, para você transferir vai ser um arquivo que você vai estar movendo, né? Para você copiar, é um arquivo que você vai estar copiando. Então, quando a gente fala de arquivamento no Linux, o utilitário mais conhecido e mais utilizado de longe é o tar. Tar é uma sigla para Tape Archive, o arquivamento em fita. Isso aqui, pessoal, é porque antigamente era largamente utilizado o arquivamento de dados em fitas magnéticas. Atualmente, essa tecnologia ainda é muito utilizada em data center de ponta também, certo? Você tem fitas com uma tecnologia maior, mas ainda são fitas magnéticas de alta densidade e que os arquivos têm uma durabilidade muito grande. Ainda existe. Mas, assim, como resquícios históricos, a gente ficou com o comando tar, com essa sigla mesmo. E o tar, ele é um arquivo de arquivamento, ele é um comando de arquivamento, como eu falei, que ele tem 3 modos. Você pode usar ele para criar arquivos, né, a partir de um conjunto de arquivos, para extrair um ou vários arquivos desse arquivo, desse pacote, vamos chamar assim, né?
E a gente pode utilizar a opção listar, só para você ver o que está no conteúdo sem extrair, certo? Então, como é que eu uso o modo criar? "-C", de criar, né? "-F", para você indicar onde é que está o caminho do arquivo, e aí você já consegue criar. Vamos, por exemplo, tar -cf, porque a gente pode juntar as opções para ficar mais fácil de lembrar, né? Então, F para apontar o arquivo, C para dizer que eu quero criar um arquivo, então, tar-cf, arquivo.tar, o que é que eu quero colocar dentro, né? E aqui você pode colocar um arquivo, uma pasta, fazer enfim, manipular da forma que for interessante para você. E quando a gente manda listar, olha só, apareceu um arquivo com o nome que a gente deu aqui, ó, alpha-files.tar. Então apareceu esse arquivo, né, o nosso pacote, e com o tamanho lá. Você pode comprimir os arquivos quando você faz o arquivamento, certo? Então, é por isso que é tão comum a gente ver arquivos .tar.gz. O que seria isso? Você tem um arquivo que está criado um pacote, né? Ou seja, estão arquivados, junto vários arquivos em um arquivo só, e você também roda um comando de compressão. Então, além de ser um arquivo só, ele é um arquivo só menor do que os arquivos originais, né? E aí, um exemplo para a gente fazer isso é a opção "-E", certo? Então, "-C" para criar, "-F" para dizer qual é o arquivo, e o "-E" aqui faz essa criação ficar compactada. Então, olha só, tar-czf, alpha-files.tar.gz, observem que eu usei as duas extensões, né? Tar para dizer que está arquivado e gz para dizer que eu compactei com o gz, certo? E o que é que eu quero compactar? Um arquivo, pasta, enfim. E olha só, agora eles ficaram menores, né? Isso aqui é a forma bem usual no Linux, certo? Você também pode utilizar outros algoritmos, por exemplo, eu quero utilizar o bzip2 para compressão, porque para esse tipo de arquivo, enfim, por algum motivo eu entendo que ele vai ser melhor, enfim, você tem diversos algoritmos de compressão, cada um tem características diferentes, alguns vão comprimir melhor algum tipo de arquivo, alguns vão ter um custo computacional maior, certo? Ou seja, vão gastar mais processamento, e aí você vai optar, dentre todos os tipos de compressão que você quiser, aquele que for mais interessante, né? Então, se você quiser usar o algoritmo bzip, aí você troca o "-j" por "-z", certo? E aí a extensão, como a gente já conversou, a extensão ela não é relevante, né, no Linux, mas ela serve para a gente mesmo entender o que está sendo feito, se organizar. Então, se você vai usar o bzip, faz sentido usar uma extensão como bzip2, né, tar.bz2. E é isso aí, você mesmo vai ter clareza de qual algoritmo foi usado e de que programa você vai usar para descompactar, né? No arquivamento, a gente também tem o modo listar, certo? Que é representado pelo "-t". Para que serve isso? Para eu poder ver o que é que está no arquivo, certo? Sem precisar descompactá-lo, né? Imagina, um arquivo pequeno, isso parece meio sem sentido, mas imagina um arquivo de vários gigabytes, enfim, terabytes, e você só quer conferir o que é que está dentro. Será que faz sentido todo esse custo computacional? Às vezes você nem vai ter espaço para descompactar ele, né? Então, você vai usar o comando aí com a opção, o tar com a opção "-t", para ver o que é está dentro. E se de fato eu quero descompactar? Eu descobri, esse arquivo aqui, desculpa, eu quero descompactar aqui, que eu estou falando é desarquivar, né? Quero desfazer o tar. Então, assim, eu quero extrair os dados do meu tar. O que eu posso fazer? Posso usar a opção "-x", lembra muito a palavra extrair, né? Extract. Então, posso usar a opção "-x" e passando o meu arquivo, meu pacote, como a gente tratou, certo? E aí, olha só, tar-xjf, o arquivo, o pacote, e a gente vai extrair esses arquivos internos, né? No mundo Windows, é muito mais utilizado o algoritmo de compressão zip, né? No Linux, ele também é muito bem suportado, ele nem sempre é utilizado, certo? Ou, historicamente, o bzip, outros são mais utilizados, porém, ele também é suportado, então você usa da forma que for mais interessante. Inclusive, se você vai mandar arquivos para quem está no Windows, de repente, talvez faça mais sentido usar o zip, né? Então, para isso, a gente tem os comandos zip e unzip. Então, por exemplo, o comando zip, nome do arquivo .zip e o que você quer compactar, vai zipar esses arquivos, ou seja, vai fazer as duas coisas, né? Arquivar e compactar, criar um pacote só, esse pacote só vai ser menor, a princípio, do que o original, né?
vai ser utilizada uma técnica de compressão. A gente também no zip tem a opção "-l" para ver o que está no arquivo sem ter que descompactar. Então, olha só, unzip "-l", um arquivo .zip. Aí aparece ó, o tamanho, a data, o nome do arquivo, da pasta. Né? Também dá para fazer isso. E aí, bem, assim como no TAF, você pode passar vários arquivos na linha de comando e lidar com a linha de comando da forma que você quiser. Isso é importante porque facilita a programabilidade, facilita a automação. Né? Bom, é isso, pessoal. Essa parte é bem simples. A ideia é vocês conhecerem os tipos, conseguirem realmente se virar quando a gente está na linha de comando com compactação, descompactação e arquivamento. Né?